O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Se tem uma coisa que realmente que irrita, são pessoas que têm uma vida tranquila. Alguém ao seu lado, mas estão sempre insatisfeitas querendo algo mais. Principalmente drama. E elas estarão dispostas a jogar tudo no lixo para conseguir um pouco de drama. Esse tipo de pessoa não sabe o significado e o valor de nada. E depois ainda choram quando perdem o que tinham. Como é o caso desse relato. Bora lá! Eu terminei com o meu namorado só para ver se ele lutaria por mim. Mas ele nem sequer me perguntou o motivo, apenas foi embora. E, sinceramente, eu ainda não superei isso. Meu nome é Samantha, tenho 26 anos. E toda essa confusão começou há cerca de 6 meses, quando decidi testar o amor do meu namorado por mim. Uma decisão super inteligente, né? Douglas e eu estávamos juntos havia 1 ano e meio, e as coisas estavam ficando bem sérias. Nós já conhecíamos as famílias um do outro, passávamos os feriados juntos e até começávamos a falar sobre morar juntos. Os pais dele me adoravam. A mãe sempre me mandava mensagens com receitas, e o pai fazia questão de guardar o último pedaço de torta para mim no jantar. A irmãzinha dele basicamente me tratava como a irmã mais velha que nunca teve. Eu realmente achava que estávamos construindo algo de verdade. Mas tem uma coisa sobre relacionamentos. Às vezes eles ficam confortáveis demais. Sabe como é? Tínhamos nossas rotinas, nossos lugares favoritos de pedir comida, nossas tradições de fim de semana. Era bom. Mas onde estava a paixão? Os grandes gestos? Todas as minhas amigas postavam essas histórias incríveis de como os namorados as surpreendiam com viagens de fim de semana, escreviam músicas para elas ou lutavam para reconquistá-las depois de uma briga. Enquanto isso, Douglas era apenas confiável, constante. Ele aparecia quando dizia que ia aparecer, lembrava do meu aniversário e se dava bem com meus amigos. Mas comecei a me perguntar, será que ele realmente lutaria por mim se fosse preciso? Eu rolava as redes sociais e via esses casais tendo reconciliações dramáticas depois de brigas. E algo dentro de mim começou a sentir inveja. Tipo, como você sabe que alguém realmente te ama se não precisa provar isso? Douglas nunca precisou provar, porque eu nunca o provoquei de verdade. Era fácil demais para ele comigo. Foi isso que comecei a pensar. E, quando esse pensamento se enraizou, não consegui mais me livrar dele. Então escolhi uma terça-feira qualquer à noite. Tínhamos passado um fim de semana perfeitamente agradável juntos. Nada especial, mas nada ruim também. Achei que o fator surpresa faria tudo ter mais impacto. Que mostraria o quão séria eu estava sendo e, portanto, o quanto ele deveria levar a sério a tarefa de me reconquistar. Ensaiava meu discurso, praticava um olhar triste, mas determinado, no espelho, e o convidei para ir ao meu apartamento. Eu estava prestes a descobrir o quanto Douglas realmente me amava. Ou era o que eu pensava. Quando Douglas chegou ao meu apartamento, parecia relaxado, completamente alheio ao que estava por vir. Ele se inclinou para me beijar. Oi, como sempre. Mas virei o rosto, então ele acabou beijando minha bochecha. Vi a confusão passar rapidamente pelo rosto dele. Ótimo, pensei. Ele já está sentindo que algo está errado. Isso vai funcionar perfeitamente. Douglas, eu tenho pensado muito sobre nós, eu disse, tentando soar séria e definitiva, e acho que isso não está mais funcionando. Eu quero terminar. Fiz uma pausa, esperando o choque, as perguntas, o protesto. Na minha cabeça, ele deveria parecer atônito, talvez até com lágrimas nos olhos. Ele perguntaria o que deu errado, diria o quanto me amava, insistiria que poderíamos resolver qualquer coisa que estivesse me incomodando. Mas não foi nada disso que aconteceu. Douglas apenas me olhou por um longo momento. A expressão dele mudou de surpresa para outra coisa. Algo calmo, quase resignado. Então ele disse, ok. Só isso. Ok. Como se eu tivesse dito que não queria comida italiana no jantar. Eu fiquei encarando, esperando mais. Mas ele apenas ficou ali, processando. Sem lágrimas, sem súplicas, sem perguntas sobre o motivo. Apenas uma aceitação silenciosa. Meu estômago afundou. Aquilo não fazia parte do roteiro que eu tinha criado na minha cabeça. É só isso? Perguntei finalmente, incapaz de esconder minha incredulidade. Só, ok? Ele deu de ombros, parecendo um pouco confuso com a minha reação. Bom, se é assim que você se sente, não vou tentar mudar sua opinião. Eu respeito sua decisão. Respeita a minha decisão? Quem pediu respeito? Eu queria paixão. Eu queria que ele lutasse por mim. Senti meu rosto esquentar enquanto a raiva e a vergonha tomavam conta de mim. Isso não era nada do que deveria estar acontecendo. Então você vai simplesmente ir embora assim, depois de 1 ano e meio juntos? Eu significava tão pouco para você?
Agora ele parecia genuinamente confuso. Eu não entendo. Você acabou de dizer que queria terminar. Estou tentando respeitar isso. Você devia lutar por mim. Eu acabei soltando isso, frustrada demais para manter a pose. Você devia se importar o suficiente para pelo menos perguntar por que ou tentar mudar minha decisão. A expressão dele mudou. Então passou um lampejo de algo ferido. Percepção, decepção, cruzando o rosto dele. Espera, isso foi algum tipo de teste? Eu não podia admitir diretamente. Não. Eu só achei que, se você realmente me amasse, pelo menos iria querer saber o que deu errado, em vez de simplesmente aceitar sem dizer nada. Douglas se levantou, passando a mão lentamente pelo cabelo. Samantha, relacionamentos não funcionam assim. Você não pode simplesmente dizer que quer terminar quando não é isso que quer e esperar que eu leia sua mente. Ele fez uma pausa e então disse, em voz baixa, acho melhor eu ir. Vou separar qualquer coisa sua que esteja lá em casa. Você pode buscar quando quiser. Ou eu posso levar. Foi aí que eu realmente entrei em pânico. Ele ia mesmo embora. Então é isso? Você vai simplesmente ir embora depois de tudo que passamos? Douglas parou na porta e olhou para mim. Você disse que queria terminar. Estou respeitando sua decisão. O que mais eu deveria fazer? Você é um insensível sem coração que só estava me usando esse tempo todo, gritei, desesperada para provocar qualquer reação emocional nele. Você nunca me amou de verdade. Ele apenas balançou a cabeça. Não vou fazer isso, Samantha. Quando você estiver pronta para ter uma conversa honesta, me avise. Mas eu não jogo joguinhos. E então ele foi embora. Ele realmente foi embora. Sem lágrimas, sem súplicas, sem grandes gestos. Apenas saiu. Como se eu não tivesse acabado de explodir todo o nosso relacionamento. Passei aquela noite alternando entre chorar e ferver de raiva, esperando uma ligação ou mensagem que nunca veio. Pela manhã, eu já estava convencida de que a reação dele só provava o que eu suspeitava desde o início. Ele não me amava o suficiente. Um homem que realmente ama uma mulher nunca a deixaria ir tão facilmente. Certo. Os dias seguintes foram um borrão de checar o celular, pular a cada vibração, só para me decepcionar quando não era ele. Comecei a me perguntar se talvez tivesse cometido um erro terrível. Mas meu orgulho não me deixava admitir isso. Ainda não. 3 dias depois do término, recebi uma mensagem da irmã de Douglas perguntando o que tinha acontecido. Aparentemente, ele disse à família que nós tínhamos terminado, mas não deu muitos detalhes. A mãe dele ficou chateada. Ela realmente gostava de mim. Ótimo, pensei. Agora a família inteira dele provavelmente acha que eu sou a vilã. Eu precisava controlar a narrativa rapidamente. Já na manhã seguinte ao término, eu estava distorcendo a história para minhas amigas. Ele simplesmente não se importou o suficiente nem para perguntar o motivo. Contei isso à minha melhor amiga, Alissa, enquanto tomávamos café. Você acredita nisso? Eu digo que quero terminar e ele só responde ok. E vai embora. Sem perguntas. Sem nada. Alissa franziu a testa, mexendo o café com leite. Espera, então você quis terminar com ele, mas está chateada porque ele aceitou? Revirei os olhos. Não é sobre isso. É uma questão de princípio. Se ele realmente me amasse, pelo menos teria querido saber o motivo ou tentado consertar as coisas. Conforme os dias passaram, fui cuidadosamente construindo minha versão dos acontecimentos para públicos diferentes. Para a irmã dele, disse que já havia problemas se acumulando há um tempo. Para amigos em comum, falei o mesmo. Para colegas de trabalho, insinuei que Douglas era emocionalmente distante. Dava de ombros e dizia, às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Em todas essas versões, eu me colocava como uma pessoa sensata que tentou fazer o relacionamento funcionar, enquanto pintava Douglas como frio e indiferente. Mas nem todo mundo comprou minha história. Uma semana depois do término, a irmã dele, Megan, me ligou. Eu falei com o Douglas, ela disse, sem rodeios. Ele me contou o que realmente aconteceu. Meu estômago despencou. Não sei o que ele te disse, mas... Ele disse que você terminou com ele como algum tipo de teste, para ver se ele lutaria por você. Ela me interrompeu. Isso é verdade? Não, isso não, ele está distorcendo tudo. O que aconteceu foi, gaguejei. Para de mentir, Samantha, disse Megan, com uma dureza incomum na voz. Você faz ideia de como isso é manipulador? Terminar um relacionamento que você não quer terminar só para testar a reação de alguém? Ela desligou, e eu fiquei encarando o telefone, em choque. Como ela ousava falar comigo daquele jeito? E como Douglas ousava contar a verdade para ela em vez de manter a minha versão da história? Imediatamente postei um status vago, mas claramente triste, nas redes sociais. Às vezes, as pessoas que você acha que mais se importam com você são as primeiras a ir embora quando as coisas ficam difíceis.
Acrescentei um emoji de coração partido, para completar. As curtidas e os comentários solidários começaram a aparecer. Você merece coisa melhor, escreveu uma amiga. Perda dele, disse outra. Era disso que eu precisava, da validação que tanto desejava. Mas nem todos os meus amigos foram tão compreensivos. Minha antiga colega de quarto da faculdade, Jade, que sempre foi dolorosamente honesta, me mandou uma mensagem em particular. Você realmente queria terminar com ele ou isso foi algum tipo de teste? Não é errado querer que alguém lute por você. Respondi de forma defensiva. Não, mas é errado manipular alguém desse jeito, ela retrucou. Se você queria mais romance ou mais segurança, deveria simplesmente ter falado com ele. À medida que os dias viraram semanas sem nenhum contato de Douglas, a realidade começou a se impor. Ele não ia voltar rastejando. Não ia aparecer na minha porta com flores. Ele não ia encher meu celular de mensagens implorando por outra chance. Eu tinha terminado com ele, e ele simplesmente aceitou e seguiu em frente. Foi aí que o pânico realmente se instalou. Eu podia tê-lo perdido de vez. Que teste idiota, algo que qualquer pessoa razoável enxergaria. O que eu estava pensando? Mesmo assim, não consegui me forçar a entrar em contato e admitir meu erro. Meu orgulho não permitia. Em vez disso, dobrei a aposta na minha campanha nas redes sociais, postando fotos de noites com amigos, roupas novas, drinks sofisticados, tudo cuidadosamente calculado para mostrar a Douglas, que eu sabia que ainda me seguia, que eu estava vivendo minha melhor vida sem ele. Na realidade, eu ficava checando os perfis dele obsessivamente, procurando qualquer sinal de que ele estivesse infeliz sem mim. Mas as postagens dele continuavam irritantemente normais. Atualizações sobre o trabalho, uma trilha com amigos, fotos de um prato novo que ele tinha cozinhado. Nada de músicas tristes, nada de frases melancólicas, nada que indicasse que ele sentia minha falta. Um mês após o término, eu ainda não tinha ouvido nada diretamente de Douglas. Encontrei alguns amigos em comum que o tinham visto, e os relatos deles eram revoltantes. Ele parece bem, diziam. Ou pior, ele perguntou de você. Disse que espera que você esteja bem. Que ódio. Ele deveria estar arrasado. Decidi que era hora de orquestrar um encontro casual. Eu sabia a rotina dele, onde tomava café aos sábados de manhã, qual mercado preferia, sua livraria favorita. Passei a frequentar esses lugares, sempre impecável, esperando esbarrar nele, por acaso. Depois de 3 tentativas, finalmente funcionou. Avistei Douglas na feira do bairro, examinando algumas maçãs em uma barraca. Meu coração disparou quando me aproximei, tentando parecer casual. Douglas, que surpresa, eu disse, fingindo choque ao vê-lo. Ele levantou o olhar, um pouco surpreso. Samantha. Oi. Como você tem estado? Tudo bem, respondeu com um sorriso. E você? Ah, você sabe, me mantendo ocupada, respondi com uma risada ensaiada. Escuta, acho que a gente devia conversar sobre o que aconteceu. Foi só um grande mal-entendido. Douglas arqueou a sobrancelha. Um mal-entendido? Assenti com entusiasmo. Sim. Eu não queria realmente terminar. Eu só estava passando por uma fase. Tive um dia ruim. Você sabe como é. Então você não quis dizer quando disse que queria acabar com o nosso relacionamento? Ele perguntou, com a voz controlada. Na verdade, não, admiti, sentindo uma abertura. Eu só estava te testando, eu acho. Para ver se você lutaria por mim. Algo mudou na expressão dele, um endurecimento no olhar, a mandíbula levemente tensa. Tenho feito terapia nessas últimas semanas, ele disse, me pegando de surpresa. Falando sobre nosso relacionamento, sobre padrões que eu não percebia antes. Você está em terapia por causa do nosso término? Perguntei, sentindo uma pontada de esperança. Talvez ele estivesse arrasado afinal. Não exatamente, ele respondeu. Estou em terapia porque percebi que tenho um padrão de me envolver com mulheres que me testam em vez de se comunicarem diretamente. Que esperam que eu leia a mente delas. Que criam problemas para que eu os resolva e prove minha devoção. Senti meu rosto esquentar. Não foi isso que eu. Quando você terminou comigo como um teste, ele continuou, calmamente, foi como um choque de realidade. Percebi o quão doentia nossa dinâmica tinha se tornado, como eu estava sempre tentando adivinhar o que você realmente queria, em vez de você simplesmente me dizer. Hoje eu me respeito demais para voltar a isso. Se você realmente se importa com alguém, não brinca com os sentimentos dessa pessoa, ele disse. Não foi um jogo, protestei. Eu só precisava saber que você se importava. Machucando nós dois, ele perguntou. Isso não é amor, Samantha. É insegurança. Senti as lágrimas arderem nos olhos. Então você está dizendo que não há nenhuma chance para nós? Douglas suspirou. Estou dizendo que preciso de alguém que diga o que sente e sinta o que diz, que não use o término como uma forma de manipulação. Ele pagou pelas maçãs, me desejou o melhor e foi embora de novo.
Só que, dessa vez, pareceu muito mais definitivo. Fiquei ali, no meio dos compradores de fim de semana, sentindo um vazio estranho. Ele tinha mudado de alguma forma nessas semanas separados, estava mais seguro, mais centrado. Enquanto isso, eu continuava jogando os mesmos jogos, esperando resultados diferentes. Pela primeira vez, me perguntei se talvez, só talvez, o problema fosse eu. Mas esse momento de autoconsciência foi breve. Enquanto caminhava sozinha para casa, me convenci de que Douglas estava sendo inflexível. Tudo bem, eu tinha cometido um erro. Mas ele realmente ia jogar fora tudo que tivemos por causa disso, se realmente me amasse? Ele acabaria me perdoando, não acabaria? Esse pensamento deu início a uma espiral que consumiu as semanas seguintes da minha vida. Fiquei obcecada em reconquistar Douglas. Não porque eu tivesse realmente aprendido com meu erro, mas porque a rejeição dele só me fez desejá-lo ainda mais. O fato de ele estar seguindo em frente enquanto eu permanecia presa me deixou desesperada. Comecei a mandar mensagens com mais frequência. No começo, casuais. Depois, cada vez mais desesperadas. As respostas dele foram ficando mais curtas e espaçadas, até que, finalmente, ele me pediu diretamente que lhe desse espaço. Mas eu não consegui. Eu me convenci de que a persistência era a chave. De que, se eu mostrasse o quanto me importava, ele teria que me aceitar de volta. Li artigos sobre como reconquistar alguém em X passos, entrei em fóruns onde as pessoas compartilhavam histórias de reconciliações bem-sucedidas e até comprei um livro chamado Faça Ele Voltar Rastejando. Meus amigos começaram a se afastar, porque tudo que eu falava era sobre o Douglas e meus planos para reconquistá-lo. Meu trabalho também piorou. Cheguei atrasada 3 vezes na mesma semana porque tinha passado a madrugada perseguindo as redes sociais dele e acabei dormindo além do despertador. Aí veio o ponto de ruptura. Ouvi por um amigo em comum que Douglas tinha sido promovido no trabalho, algo pelo qual ele vinha lutando quando ainda estávamos juntos. Na minha lógica distorcida, decidi que aquilo era a oportunidade perfeita para parabenizá-lo pessoalmente. Apareci no trabalho dele perto do horário de fechamento com um presentinho e um cartão. Coloquei o vestido dele que eu sabia que ele adorava e passei horas no cabelo e na maquiagem. Isso ia lembrá-lo do que estava perdendo. Eu tinha certeza. Quando ele saiu do prédio e me viu esperando, a expressão dele não foi de alegria nem de surpresa. Foi de cautela. Quase de resignação. Samantha, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, olhando ao redor, desconfortável, enquanto colegas passavam por nós. Soube da sua promoção, eu disse, animada, estendendo o presente. Quis te parabenizar pessoalmente. Isso é inadequado, ele disse, baixo. Eu te pedi espaço. Mas eu só estou sendo amigável, insisti, sentindo o plano desmoronar diante dos meus olhos. A gente ainda pode ser amigo, né? Não, Samantha. Não podemos, ele respondeu com firmeza. Não agora. Alguns colegas dele diminuíram o passo, obviamente ouvindo tudo. Vergonha e raiva me inundaram. Tá bom, eu disse, elevando a voz. Continue agindo como se você fosse perfeito. Como se nunca tivesse cometido nenhum erro no nosso relacionamento. Eu vou embora, Douglas disse, com a voz controlada, mas tensa. Por favor, não volte a aparecer no meu trabalho. Quando ele caminhou em direção ao estacionamento, algo dentro de mim estalou. Eu fui atrás, aumentando o tom. Você acha que agora é bom demais pra mim? Com essa promoção chique, você nem teria se candidatado se eu não tivesse te incentivado. Ele se virou e, pela primeira vez, eu vi raiva de verdade nos olhos dele. Para agora. Um pequeno grupo de colegas dele já tinha se reunido, assistindo ao espetáculo que eu estava criando. Uma mulher deu um passo à frente. Quer que eu chame a segurança, Douglas? A humilhação daquele momento me atingiu como um soco. Eu tinha virado a ex-maluca fazendo cena em público. O presente escorregou das minhas mãos quando eu me virei e fui embora apressada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem do Douglas. Não entre em contato comigo de novo. Se você insistir, vou ter que tomar medidas mais formais para impor esse limite. Ele estava me ameaçando com uma ordem de restrição. A mim? A mulher que ele dizia amar poucos meses atrás. Foi demais para suportar. Eu me tranquei no meu apartamento o fim de semana inteiro, ignorando ligações de amigos preocupados, comendo sorvete direto do pote e assistindo a filmes românticos tristes em que o cara sempre voltava no final. Mas, conforme o domingo à noite se aproximava, uma verdade dura começou a se instalar no meu estômago. Douglas não ia voltar. E talvez, só talvez, essa situação fosse mais culpa minha do que eu queria admitir. 6 meses depois do nosso término, fui convidada para uma festa de inauguração de casa de amigos em comum. Eu sabia que havia uma chance de Douglas estar lá, mas eu tinha evitado encontros sociais por tanto tempo que decidi arriscar. Além disso, eu estava bonita ultimamente. Eu tinha emagrecido, principalmente por estresse, e comprei uma roupa nova especificamente para ocasiões em que eu pudesse cruzar com ele.
Cheguei planejadamente atrasada, fazendo uma entrada que eu esperava que fosse notada. O anfitrião, Taylor, me cumprimentou com carinho e me levou até a mesa de bebidas enquanto eu vasculhava o ambiente com os olhos. Foi então que eu o vi. Douglas estava perto da janela, rindo de algo que alguém tinha dito. Mas não era qualquer alguém. Era uma mulher que eu não conhecia, bonita de um jeito natural, com um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Quem é aquela? Perguntei a Taylor, tentando soar casual. Ah, essa é a namorada do Douglas, disse Raquel. Taylor explicou que eles estavam namorando há alguns meses. Ela é muito legal. Você vai gostar dela. O ambiente pareceu inclinar um pouco. Namorada? Ele já tinha uma namorada. Eu virei meu drink em um gole e imediatamente peguei outro. Durante a noite, observei os dois do outro lado da sala. O jeito como ele olhava para ela, a intimidade casual da mão dele na cintura dela. O jeito como ela o fazia rir, uma risada verdadeira, genuína. Uma risada que eu reconheci de tempos mais felizes. O pior não era ele ter seguido em frente. Era como eles pareciam saudáveis juntos. Não havia nada do drama que tinha marcado nosso relacionamento. Eles se comunicavam com facilidade, conferiam um com o outro sem parecerem grudados. Quando ela falava, ele ouvia com atenção. Eles combinam, né? Uma voz disse ao meu lado. Virei e encontrei Megan, a irmã do Douglas, me observando com o olhar de quem já sabia de tudo. Acho que sim, eu disse, tentando soar indiferente. Ele está feliz, ela disse. Mais feliz do que eu vi em muito tempo. A implicação ficou no ar entre nós. Mais feliz do que quando estava comigo. Que bom pra ele, eu disse, apertando as palavras. Megan deu um gole na bebida. Você sabe que a história toda acabou vindo à tona, né? Sobre por que vocês realmente terminaram. Meu estômago afundou. Como assim? O seu teste, ela disse. Você terminar com ele só pra ver se ele lutaria por você. Eu comentei com o Taylor meses atrás. E você sabe como a notícia corre nesse grupo. Um frio de horror me atravessou quando eu entendi porque algumas pessoas na festa estavam me olhando de um jeito estranho. Eles sabiam. Todos sabiam. Eles sabiam que eu era a ex-tóxica que fazia joguinhos mentais. Não foi exatamente assim, eu comecei, mas Megan me cortou. Poupa, ela disse. Estou só te avisando para você entender porque algumas portas se fecharam para sempre para você agora. E saiu, me deixando ali, sozinha, segurando o copo como se fosse uma boia salva-vidas. Do outro lado da sala, Douglas e Raquel se preparavam para ir embora, se despedindo. Ele não falou uma única palavra comigo a noite toda, nem sequer reconheceu minha presença quando passou perto de mim na saída. Raquel sorriu com educação. Ela não fazia ideia de quem eu era. Eu vi os olhos de Douglas encontrarem os meus por um segundo, e não havia raiva ali, nem ressentimento, nem desconforto. Nada. Indiferença completa. Eu tinha virado uma estranha para ele. Aquela noite marcou o começo do meu exílio social. Os convites rarearam. Os amigos ficavam ocupados quando eu sugeria um encontro. A história da minha manipulação se espalhou, cimentando minha reputação de alguém em quem não se pode confiar em relacionamentos, e isso se refletiu no trabalho também. Meu padrão de enganação se estendia até eu tomar crédito por ideias de colegas, um hábito que eu nem tinha percebido que tinha, até minha gerente me chamar para conversar numa avaliação de desempenho. Há um padrão preocupante aqui, ela disse. Isso precisa parar, ou vamos ter que reconsiderar sua permanência na empresa. Uma semana depois, encontrei Alissa numa cafeteria. Eu não a via havia meses. Ela tinha sido uma das primeiras a se afastar depois da festa. Como você está? Perguntei, genuinamente querendo me reconectar. Ocupada, ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Olha, eu preciso ir. Espera, eu disse, de repente desesperada. Você ouviu alguma coisa sobre o Douglas? Ela suspirou. Samantha, você precisa seguir em frente. Ele já seguiu. Eu sei. Com a Raquel, eu disse, sem conseguir esconder o amargor na voz. Eles estão noivos, Alissa disse. Ele pediu ela em casamento no fim de semana passado. A notícia me atingiu como um golpe físico. Noivos depois de só 6 meses juntos. Nós ficamos 1 ano e meio, e ele nunca sequer insinuou casamento. Enquanto eu havia ir embora, todo o peso do que eu perdi caiu sobre mim. Não só Douglas, mas amigos. Respeito, confiança, tudo sacrificado no altar do meu orgulho e da minha insegurança. Pela primeira vez, eu tive que encarar a possibilidade de que eu estava errada, de que meu teste não foi uma forma inofensiva de medir o que Douglas sentia. Foi uma jogada manipuladora de poder que disse mais sobre o meu caráter do que sobre o dele. Mas até essa percepção vinha com uma condição, se ao menos ele tivesse entendido o que eu realmente quis dizer. Se ao menos ele não tivesse exagerado. Se ao menos ele tivesse me dado uma segunda chance. Eu ainda não conseguia assumir totalmente meu erro.
Não conseguia aceitar que as consequências que eu estava enfrentando, a solidão, a reputação arruinada, os relacionamentos perdidos, eram inteiramente culpa minha. E é por isso que, 6 meses depois, eu ainda estou sozinha. Assistindo de longe enquanto a vida segue sem mim, e Douglas constrói um futuro com Raquel. Meus amigos seguiram para relacionamentos mais saudáveis. Minha carreira estagnou, e minha fama de não ser confiável me acompanhou até lá também. Tudo porque eu terminei com ele só para ver se ele lutaria por mim. No fim, pelo jeito ter se afastado foi a decisão mais inteligente que ele poderia ter tomado, afinal, parece que a vida dele está indo bem. Mas não foi a melhor decisão para mim. E infelizmente isso já ficou bem claro para mim. Comentários sobre o relato. Meu relacionamento era ótimo e o meu namorado era incrível, mas não havia drama. Então eu decidi criar um pouco e não gostei que ele não aceitou que eu tentasse destruir tudo. Essa frase é basicamente o resumo da história dela. A OP não perdeu esse relacionamento por falta de carinho na relação, mas por excesso de ego, insegurança e necessidade de controle. Ela terminou com ele na esperança de que ele se desesperasse e implorasse para ela voltar, só para ter o seu ego massageado, mas ele sabiamente não quis participar desse joguinho. Ele soube se valorizar e foi embora sem pensar 2 vezes. Ao invés dela ser madura e comunicar as suas inseguranças, ela escolheu manipular, testar, mentir e depois querer ser a vítima. Mas a realidade cobrou o seu preço. E ela ser abandonada não foi nada além do justo. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.